Se você olha para o seu cabelo no espelho toda santa manhã, vendo o topo ralar ou a linha do cabelo recuar lentamente, preciso que pare tudo o que está fazendo agora, porque você está lutando uma batalha perdida contra um inimigo oculto que nem sabe que existe. Disseram a você, por anos, que a sua queda de cabelo é totalmente genética, ou que é apenas uma parte normal e inevitável do envelhecimento, ou que os seus folículos capilares estão completamente mortos e perdidos para sempre. Mas e se eu lhe dissesse que as pesquisas estão provando agora que esses folículos estão, na verdade, vivos, perfeitamente intactos e apenas presos sob uma verdadeira parede física dentro do seu couro cabeludo? A verdadeira razão pela qual os seus óleos de alecrim caros, seus sérums específicos e seus shampoos especializados estão falhando completamente não é porque os remédios em si sejam ruins, mas porque eles simplesmente não conseguem penetrar fisicamente nessa barreira densa e calcificada que está sufocando as raízes do seu cabelo de dentro para fora. Agora, antes de mergulharmos no mecanismo exato dessa barreira física e em como derrubá-la, quero que você digite a palavra crescimento na seção de comentários abaixo para que a sua mente grave completamente essa nova mudança de saúde. Clique no botão de curtir para que esta informação vital e transformadora possa romper o barulho e ajudar outras pessoas. E inscreva-se no canal Metabolic Health Lab imediatamente, porque juntar-se à nossa comunidade hoje significa que você nunca mais ficará no escuro sobre como o seu metabolismo controla a sua aparência física e a sua vitalidade a longo prazo. Quando você entende que os seus folículos capilares não estão mortos de verdade, tudo muda. Pense em uma semente plantada profundamente no solo durante o rigor do inverno. Se você olhar para a superfície da terra, ela parece completamente sem vida, estéril e vazia. Mas, sob essa camada congelada, a semente está simplesmente adormecida, esperando pelo ambiente certo, pela temperatura certa e pelos nutrientes certos para acordar e romper a superfície. Em 2024, os pesquisadores descobriram que, mesmo em indivíduos que são completamente calvos no topo da cabeça, as células-tronco subjacentes responsáveis por gerar novos fios de cabelo ainda estão totalmente vivas. Elas não estão mortas, estão apenas dormindo. Elas entraram em um estado profundo de hibernação porque estão completamente isoladas do resto do seu corpo. Mas isso nos traz a próxima grande questão que quase ninguém está fazendo. O que exatamente as está mantendo adormecidas? A resposta é uma camada densa e fibrosa de tecido cicatricial e calcificação que se forma diretamente sob a pele do seu crânio. Esta é a parede física oculta. Quando o seu couro cabeludo experimenta problemas internos crônicos e de baixo grau, o seu corpo responde da única maneira que sabe, produzindo inflamação. Com o tempo, essa microinflamação constante desencadeia um processo chamado fibrose, que é essencialmente o acúmulo de fibras de colágeno duras e inflexíveis. Se você vem lutando contra a calvície de padrão masculino ou feminino há anos e sente que já tentou absolutamente de tudo sem nenhum resultado, comente um sim agora mesmo, porque entender essa barreira estrutural é o ponto de virada exato pelo qual você tanto rezava. À medida que esse tecido cicatricial se acumula agressivamente, ele começa a espremer e estreitar a rede microvascular, os vasos sanguíneos microscópicos que alimentam cada folículo capilar individual. Imagine pegar uma mangueira de jardim que está fornecendo água para uma planta delicada e colocar um bloco de concreto pesado diretamente em cima dela. O fluxo de água diminui até virar um pequeno gotejamento, a planta passa fome, sufoca e, eventualmente, murcha. É exatamente isso que está acontecendo no seu couro cabeludo. Quanto mais esse suprimento de sangue é restrito, menos oxigênio, vitaminas e aminoácidos vitais conseguem chegar à raiz do seu cabelo. Sem oxigênio, o folículo não consegue gerar a quantidade massiva de energia celular necessária para construir uma haste de proteína de queratina forte. Mas a situação fica ainda mais profunda e perigosa. À medida que o fluxo sanguíneo cai, o tecido entra em um estado de hipóxia, ou seja, baixo nível de oxigênio. A hipóxia envia um sinal de emergência para o seu corpo, o que, inadvertidamente, desencadeia ainda mais calcificação.
O cálcio começa a se depositar dentro desses vasos sanguíneos minúsculos e estreitados, transformando-os de tubos flexíveis que geram vida em estruturas rígidas e gredosas. Uma vez que essa parede física de tecido cicatricial e cálcio está totalmente estabelecida, qualquer óleo tópico ou espuma cara que você esfregue na pele fica apenas na superfície, completamente incapaz de alcançar as células tronco adormecidas enterradas logo abaixo. Bem, se você já ouviu falar sobre calvície antes, com certeza já ouviu falar de um hormônio chamado DHT, ou dihidrotestosterona. A narrativa médica convencional nos diz que o DHT é o vilão supremo, o único gatilho genético que se liga aos seus folículos capilares e os força a encolher até desaparecerem. Por causa disso, milhões de pessoas correm para comprar bloqueadores hormonais agressivos. Mas aqui está o que a maioria das pessoas deixa passar completamente. O DHT não ataca o couro cabeludo magicamente do nada. Existe uma causa raiz muito mais profunda e muito mais poderosa por trás, tanto do aumento do DHT quanto da formação da parede de tecido cicatricial, e esse motor oculto é a resistência à insulina. Se você não está familiarizado com a resistência à insulina, ela é um estado metabólico onde o seu pâncreas é forçado a bombear quantidades massivas e tóxicas de insulina porque as suas células ficaram completamente dormentes aos sinais dela. E é aqui que as coisas ficam ainda mais sérias para o seu cabelo. O folículo capilar é uma estrutura incrivelmente única porque é altamente dependente de glicose para a sua energia celular. Ele não consegue funcionar de forma eficiente com fontes de combustível alternativas, como cetonas ou gorduras. Ele precisa de um suprimento constante e limpo de glicose. Quando você ouve que o seu cabelo precisa de glicose para sobreviver, o seu pensamento imediato e intuitivo pode ser o de que você precisa começar a comer mais carboidratos, açúcares e sucos para alimentar o seu couro cabeludo. Mas isso é um erro catastrófico que, na verdade, vai acelerar a sua queda de cabelo. Comer mais carboidratos é o hábito exato que cria a resistência à insulina em primeiro lugar. Pense no paradoxo aqui. A insulina é o hormônio mestre específico necessário para ajudar as suas células a absorver a glicose da sua corrente sanguínea. Se as células do seu couro cabeludo desenvolveram uma resistência profunda à insulina, então não importa quanto açúcar esteja flutuando no seu sangue, os seus folículos capilares estão completamente bloqueados e não conseguem absorvê-lo. Eles estão literalmente morrendo de fome em um mar de fartura. Se essa conexão metabólica está fazendo sentido para você pela primeira vez, clique no botão de curtir agora mesmo para nos ajudar a esclarecer essa enorme confusão para milhões de outras pessoas no mundo todo. Quando os níveis de insulina disparam no seu corpo devido a uma dieta rica em carboidratos, isso desencadeia 3 consequências devastadoras para o seu couro cabeludo. Primeiro, a insulina cronicamente alta age como um poderoso constritor vascular, estreitando diretamente as artérias que alimentam a sua cabeça. Segundo, o excesso de insulina é altamente pró-inflamatório, o que significa que ele acelera ativamente a criação daquela microinflamação que deposita a parede de tecido cicatricial de que falamos. E terceiro, níveis altos de insulina sinalizam diretamente para as suas gônadas e tecidos converterem a testosterona normal na forma ultra-agressiva do DHT. Isso significa que o DHT não é a causa raiz da sua queda de cabelo, ele é apenas um efeito colateral de um metabolismo quebrado e cheio de insulina. Se você apenas tomar uma pílula ou usar um produto químico para bloquear o DHT sem tratar o desastre subjacente da insulina, você está ignorando completamente o incêndio e olhando apenas para a fumaça. Você pode até notar uma redução pequena e temporária na queda dos fios, mas o seu metabolismo continuará secretando muita insulina. A inflamação continuará ativa e a parede física de tecido cicatricial continuará a endurecer. Para provar isso a você, podemos olhar para um caso clínico fascinante publicado em 2024. Os médicos avaliaram um homem que apresentava uma calvície clássica e avançada.
Quando analisaram os exames de sangue padrão dele, os níveis de glicose em jejum pareciam completamente normais, e foi por isso que os médicos anteriores disseram que o metabolismo dele estava perfeito. No entanto, eles decidiram fazer um exame mais avançado para verificar os níveis de insulina em jejum e descobriram que a insulina dele estava astronomicamente alta. Ele estava em um estado de pré-diabetes oculto e severo. Ele também tinha um sinal físico evidente, uma mancha escura e aveludada na pele na parte de trás do pescoço, um sinal dermatológico clássico de resistência avançada à insulina. Os pesquisadores decidiram submeter esse homem a uma única intervenção metabólica, projetada exclusivamente para reduzir os níveis de insulina e restaurar a sensibilidade a ela. Eles não prescreveram absolutamente nenhuma loção capilar tópica, nenhum sérum de crescimento e nenhum medicamento tradicional para a queda de cabelo. Em apenas 6 meses corrigindo essa resistência à insulina de forma natural, o metabolismo dele se estabilizou, a inflamação diminuiu e o seu cabelo cresceu completamente de volta. Ele retornou naturalmente porque o ambiente interno foi finalmente corrigido. Agora, eu nunca vou recomendar medicamentos farmacêuticos para remediar um problema de insulina quando existem maneiras profundamente eficazes e completamente naturais de reverter a resistência à insulina usando a sua rotina diária. Inscreva-se no canal se quiser mais dessas soluções metabólicas simples e naturais, porque expomos essas causas raízes ocultas todas as semanas. O primeiríssimo passo para quebrar essa armadilha metabólica interna e reviver o seu cabelo é adotar imediatamente um estilo de vida cetogênico saudável e baixo em carboidratos. Ao reduzir drasticamente a sua ingestão de amidos refinados, açúcares, pães e massas, você para de gerar esses picos de insulina massivos e destrutivos. Quando a sua insulina cai, a constrição vascular relaxa, permitindo que o sangue flua livremente em direção às suas extremidades e à sua cabeça mais uma vez. Mas você não pode parar apenas em uma dieta baixa em carboidratos. Você deve combiná-la estrategicamente com o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma das armas mais potentes que existem para curar um couro cabeludo danificado, porque ele desencadeia um processo profundo de reciclagem celular conhecido como autofagia. Pense na autofagia como o aspirador de pó interno do seu corpo. Quando você passa períodos prolongados sem consumir calorias, as suas células são forçadas a fazer uma faxina na casa. Elas buscam, quebram e reciclam proteínas danificadas e disfuncionais, velhas estruturas calcificadas e, o mais importante, o tecido cicatricial exato que forma a parede física no seu crânio. A autofagia literalmente limpa os detritos estruturais do caminho, dando às suas células-tronco capilares adormecidas o espaço e o oxigênio fresco de que precisam para acordar e reiniciar o ciclo de crescimento. Além disso, devemos abordar o tema da normalização do DHT com cuidado. Nós não queremos destruir o DHT e levá-lo a zero porque o DHT é um hormônio natural e altamente necessário. Ele é vital para manter a força física, o sono profundo, a competitividade e a libido, e desempenha um papel incrivelmente massivo na saúde do sistema nervoso, proporcionando um efeito anti-ansiedade natural e poderoso. Quando as pessoas tomam medicamentos farmacêuticos agressivos para eliminar completamente os seus níveis de DHT, com muita frequência experimentam efeitos colaterais severos e debilitantes, como depressão profunda, névoa mental e transtornos de humor crônicos. Nós não queremos destruir os seus hormônios, queremos normalizá-los corrigindo a situação da insulina que fez com que eles saíssem do controle em primeiro lugar. O que acontece a seguir é a parte de que ninguém fala, e é a fase mais crítica de todo o processo. Uma vez que você começou a corrigir o seu metabolismo interno com baixo carboidrato e jejum, você precisa tratar ativamente a parede física de tecido cicatricial que já está instalada na sua cabeça agora mesmo. E o método absoluto mais eficaz e cientificamente validado para alcançar isso é uma técnica chamada microagulhamento. Você pode facilmente comprar um rolo ou carimbo de microagulhamento simples na internet por um custo muito baixo. A forma como isso funciona mecanicamente é absolutamente genial. Ao pressionar suavemente essas agulhas microscópicas nas áreas ralas do seu couro cabeludo, você cria milhares de microlesões intencionais e controladas na pele.
Bem, isso pode soar um pouco assustador no início, mas essas picadas minúsculas não causam danos permanentes. Em vez disso, elas desencadeiam uma cascata de cura localizada. O seu corpo detecta esses pontos microscópicos de entrada e envia imediatamente uma onda de sangue fresco, plaquetas e fatores de crescimento para a região. Essa resposta de cura localizada intensa secreta ativamente enzimas que quebram as fibras de colágeno velhas, rígidas e emaranhadas do tecido cicatricial e as substitui por um tecido cutâneo altamente flexível, jovem e saudável. Essencialmente, o microagulhamento age como uma equipe de demolição para a parede física na sua cabeça. Ele abre buracos direto na barreira, reabrindo os vasos sanguíneos e liberando o caminho até as células tronco adormecidas. Se você já tentou o microagulhamento ou se este conceito é completamente novo para você, escreva a sua experiência ou a palavra agulha nos comentários abaixo para que possamos acompanhar o progresso da nossa comunidade juntos. No entanto, você deve executar este protocolo com extrema precisão ou causará uma irritação desnecessária. A profundidade ideal da agulha para quebrar o tecido cicatricial do couro cabeludo é entre 1,0 e 1,5 milímetros. Qualquer medida menor que essa afetará apenas a superfície da pele sem atingir a parede fibrótica profunda, e qualquer profundidade maior poderia causar danos às próprias raízes do cabelo. Você deve realizar este protocolo de microagulhamento apenas uma vez a cada 2 ou 4 semanas. Mas não é melhor neste cenário. O seu couro cabeludo exige essa janela completa de 2 a 4 semanas para quebrar adequadamente o tecido velho e reconstruir as novas redes vasculares. Assim que você realiza a sessão de microagulhamento, você abre uma verdadeira janela de oportunidade biológica que dura cerca de 24 a 48 horas. A parede física é temporariamente rompida, o que significa que qualquer produto tópico que você aplicar finalmente vai contornar a barreira e alcançar a raiz. Mas aqui está o detalhe. Você não deve aplicar produtos químicos pesados e irritantes imediatamente após as agulhadas, porque a pele fica altamente sensível. Você deve esperar cerca de 24 horas antes de aplicar o remédio tópico mais eficaz descoberto em pesquisas clínicas recentes, a melatonina tópica. A maioria das pessoas conhece a melatonina apenas como o hormônio do sono que você toma por via oral à noite, mas os seus folículos capilares, na verdade, possuem receptores de melatonina específicos e altamente dedicados integrados neles. A melatonina é um dos antioxidantes de ação local mais poderosos do planeta Terra. Quando aplicada topicamente no couro cabeludo após a barreira física ter sido aberta pelo microagulhamento, a melatonina neutraliza sistematicamente o estresse oxidativo localizado e os radicais livres que fazem os folículos capilares encolherem. Você deve aplicar esse líquido naturalmente à noite, antes de ir para a cama, pois ele pode apoiar suavemente o seu ciclo de sono enquanto faz a sua mágica nas células do seu couro cabeludo. Se você quiser levar este protocolo a um nível de eficácia ainda maior, existem alguns compostos botânicos naturais e altamente pesquisados que você pode misturar diretamente na sua rotina tópica. O primeiro é o óleo de alecrim orgânico de qualidade premium. Em um ensaio clínico intensivo e comparativo que durou mais de 6 meses, o óleo de alecrim foi testado diretamente contra o minoxidil, o principal ingrediente químico para crescimento capilar. Os resultados foram absolutamente impressionantes. O óleo de alecrim praticamente igualou o sucesso de crescimento capilar da medicação química, mas fez isso sem qualquer ardência no couro cabeludo, coceira ou os efeitos colaterais cardiovasculares sistêmicos que o medicamento causa. O segundo aliado natural poderoso que você pode utilizar topicamente é o extrato de sol palmeto. Existem múltiplos ensaios clínicos mostrando que o sol palmeto age como um escudo tópico suave e completamente natural, que ajuda a proteger o folículo capilar de ser sobrecarregado pelo estresse hormonal localizado. Você também pode apoiar esse processo por via oral consumindo óleo de semente de abóbora, idealmente cerca de 400 mg por dia.
Um ensaio controlado randomizado de alta qualidade demonstrou um aumento massivo de 40% na densidade capilar em indivíduos que consumiram óleo de semente de abóbora ao longo de um período fixo, porque ele contém esteróis vegetais únicos que apoiam a saúde geral do metabolismo e dos tecidos. Mas aqui é onde muitas pessoas entram em uma imensa confusão e eu quero esclarecer isso agora mesmo. Em alguns dos meus trabalhos anteriores, mencionei o poder incrível do suco de cebola fresco para o crescimento do cabelo. Alguns estudos mostraram uma taxa de crescimento capilar quase inacreditável de 87% usando o suco de cebola. Por causa disso, milhares de pessoas correm, espremem cebolas, esfregam na cabeça e depois ficam profundamente desapontadas quando a calvície padrão delas não muda em nada. Aqui está a explicação que a maioria dos criadores omite completamente. Aquele lendário estudo de 87% de crescimento foi realizado exclusivamente em pacientes que sofriam de alopecia areata, que é uma condição estritamente autoimune onde o seu próprio sistema imunológico ataca o cabelo por engano. Ele não foi realizado na calvície padrão clássica, impulsionada pela resistência à insulina e pelo tecido cicatricial. O suco de cebola funciona milagres para a queda de cabelo autoimune porque é excepcionalmente rico em um antioxidante poderoso chamado quercetina, que desliga poderosamente a inflamação aguda do sistema imunológico. Portanto, se a sua queda de cabelo é em formato de clareiras, em áreas ovais ou circulares, e impulsionada por um sistema imunológico superativo, o suco de cebola com microagulhamento é o seu santo graal. Mas se for o raleamento clássico no topo ou uma linha de cabelo recuando, o seu foco principal deve permanecer firmemente em reverter a resistência à insulina e quebrar a parede calcificada. Por fim, precisamos falar sobre o acelerador invisível definitivo da parede física do couro cabeludo, que é o estresse emocional e físico crônico. Quando você experimenta um estresse sustentado e de alto nível na sua vida, as suas glândulas suprarrenais bombeiam um fluxo massivo e contínuo do hormônio da sobrevivência, o cortisol. O cortisol é um desastre absoluto para o seu cabelo, porque ele piora diretamente a resistência à insulina. Ele força o seu fígado a liberar o açúcar armazenado no seu sangue, o que eleva ainda mais os seus níveis de insulina, reiniciando todo o ciclo vicioso de constrição vascular e inflamação. Você já percebeu que costuma experimentar uma onda massiva de queda de cabelo cerca de 2 a 3 meses após uma grande crise na vida, um divórcio, uma falência nos negócios ou uma doença grave? Esse atraso acontece porque o estresse crônico força milhares de folículos capilares ativos a entrarem prematuramente na fase de queda de uma só vez, mas leva alguns meses para que esses fios realmente caiam. Se você está preso em um estilo de vida de alto estresse, o melhor antídoto metabólico absoluto é se comprometer com caminhadas longas e de baixa intensidade na natureza todos os dias, otimizar o ambiente do seu sono para ter no mínimo 7 a 8 horas de descanso ininterrupto e aumentar significativamente a sua ingestão de vitamina B1, que age como um freio natural para um sistema nervoso superativo. O seu cabelo é um reflexo direto e inegável do seu ecossistema metabólico interno. Você não pode consertar um problema interno, calcificado e cheio de insulina apenas com remédios superficiais. Você precisa tratar a causa raiz, reduzindo os carboidratos, implementando o jejum intermitente estratégico para ativar a autofagia, usando o microagulhamento para desmantelar fisicamente a parede de tecido cicatricial e nutrindo os folículos revividos com produtos tópicos naturais específicos, como a melatonina e o óleo de alecrim. Agora mesmo, ao chegarmos à conclusão deste plano de ação, quero que você tome uma atitude imediata para solidificar o seu compromisso com a transformação da sua saúde. Role a página e deixe um comentário compartilhando exatamente qual parte deste protocolo você vai implementar primeiro. Dê uma curtida forte neste vídeo para apoiar a nossa missão de tornar a saúde metabólica simples e acessível para todos e clique no botão de se inscrever agora mesmo para nunca perder outra análise profunda de saúde.
Se você quer saber a maneira exata, passo a passo, de executar corretamente um estilo de vida cetogênico saudável com poucos carboidratos e cronometrar o seu jejum intermitente perfeitamente para maximizar a autofagia, você precisa assistir ao guia em vídeo especializado que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique nele, assista imediatamente e eu vejo você lá.